Curso de PHP, aula 9. Apesar desse título da aula, usando MySQL, criando um banco de dados e tabelas, nós vamos analisar todo o contexto do ambiente, que tem gente que pergunta assim, mas para mexer no banco de dados eu preciso estar com a Apache ligado? Eu preciso ter servidor HTTP? Porque o banco é acessado por TCP/IP, eu tenho que ter HTTP, né? Eu tenho que estar com um servidor disparado, né? Como que é isso? Bem, o MySQL, ele possui uma console, tá? Mas a nossa ênfase aqui é PHP e banco de dados, notadamente o MySQL. Já demos exemplo de conexão com SQLite, né? Tem várias playlists aí e que tratam de sistemas feitos em SQLite e PHP. Então vamos ver todo o contexto. Nós instalamos o PHP e vamos utilizar PHP-MyAdmin. Então, se vamos usar PHP-MyAdmin, que usa o protocolo HTTP, nós temos que disparar o servidor Apache. Então, a gente dispara o monitor, né? E agora nós vamos verificar. Disparar o monitor não significa que estamos disparando um Apache, tá? Mas por causa daqueles comandos que nós demos, httpd, né? Aí ele associou um serviço no monitor ligado ao Apache. Então, quando a gente liga um monitor, a gente liga o Apache. Ele está ligadinho aqui, ó. Está start e ele nos disponibiliza apenas stop, ou seja, ele está funcionando, né? Podemos comprovar isso chamando o PHP-MyAdmin, tá? Não é assim que se chama, nós fizemos isso para que o histórico de URLs aqui, né, nos desse, tá? A localização dele, a URL. Então, como dissemos, nós instalamos o Apache funcionando na porta 8081, porque este computador aqui já tem um servidor IS rodando na porta 80. Tá certo? Bem, então vamos lá chamar o nosso usuário, né, que trata de banco, o nosso administrador, né? E dissemos que a senha é password. Recomendamos a vocês durante os testes fazer isso, ó. A senha é password. Entramos, né? Vemos o painel e agora podemos partir para criar banco de dados e ver SQL. Correto? Fazer nossas tabelas e ver um pouco de SQL, fazer um bate-bola aqui em torno do MySQL e do PHP-MyAdmin. Bem, então este usuário root com a senha password, ele entra em uma instância de server, correto? Que contém e pode conter vários bancos de dados. Estão compreendendo? Aquela senha não é a do banco. Nós fizemos igual a senha do banco de dados, tá? Mas é a senha de uma das instâncias de PHP MyAdmin. Você pode ter várias, né? A razão para isso é, assim, é uma bobagem, né? Mas você pode ter. Por quê? Por causa dos servidores de espaço compartilhado, tá? Eles pensaram em tudo no PHP-MyAdmin, eles pensaram em tudo no banco MySQL. Beleza? Bom, com base nisso, a gente vê lá ó, o banco MySQL, vocês não podem apagar, ele tem informações de tabela, o banco SIS também, né? Tem um banco de dados que nós já vimos, o Word aqui, né? Em que ele tem as cidades do mundo, né? E as suas linguagens, tá? Bem, vamos então, com bastante coragem, criar um banco de dados para nós, tá? Então vamos criar lá novo banco de dados, né? E vamos analisar tudo aqui, tá? Bem, criar base de dados, você precisa dar um nome para ela. Isso aqui confunde um pouco, como se aqui fosse um label,
entendeu? Geralmente, você deve preceder um campo de input com algum label, geralmente em negrito, tá? Porque aqui confunde. O cara fala, onde é que eu vou escrever aqui? Então, você vai escrever aqui, ó, aí, tá? Ele já tem alguns nomes, né, que vieram default por causa do campo de nome, tá? Então, vamos botar o nome da base de dados, banco, correto? Fiquem atentos aos botões no PHP MyAdmin, tá? Esse aqui parece botão, não é? É uma explicação, né? Aqui você tem o tipo, não é para preencher, você seleciona, ó, qual tipo que você quer, né? Então, vamos dar o tipo aí mesmo, tá? Ó, tem vários, tem tcheco. Então, aqui é o UTF-8 MB4, tá? E tem vários e vários e vários tipos, correto? De codificação de dados. Vamos dar o default aqui para a gente ficar feliz. Vocês podem ver se tem o nosso ISO, tá? Ó, tem Latam, tá? Vamos ver se tem o ISO. Não tem, tem Greek, hebreu e não sei mais o que, tá? Vamos ver se tem o Win, não tem também. Então vamos usar esse sugerido dele, que é o TF8MB4 0900 AICI. Tá certo? Bem, também porque os outros bancos de dados estão assim. Se tivermos problema de acentuação, né, tentamos resolver pelo banco. Se não conseguir, vai na linguagem mesmo, com o iconv e a biblioteca dele, tá? Então, vamos criar nada mais pedido, né? Nós vamos criar. Aqui embaixo tem um local para eliminar. Acho absurdo eles deixarem o MySQL aqui, ó, você podendo eliminar o sys, né, ou Information Schema. Mas tudo bem. Então, bastante cuidado, respirem e deem o criar. Beleza? Então, dado criar, ele já está enumerado aqui. Coloquem tudo com letras minúsculas, sem cedilha, sem acento, e se tiver que usar um caractere de separação, usem o underline, tá? Então, vamos fazer uma tabela aqui, né? A primeira tabela pode ser de teste aí, né? Podemos fazer uma tabela de contatos, tá? Poderia ser fornecedores e tal, mas vão contatos que são campos mais conhecidos das pessoas, né? A princípio ele bota 4 colunas, não tem problema nenhum, vocês podem aumentar, diminuir, tá? Então vamos ver aqui pelo menos 4 informações vamos criar, né? Então o banco vai, depois de concluída a entrada do esquema, ó, vejam o nome do termo aqui, ó, esquema, tá? Aí nós vamos ver na enumerada a tabela debaixo do banco de dados banco, tá? Vocês podem depois adicionar e tal. Então preste atenção aqui em estrutura. Primeiro, recomendo a vocês sempre colocarem um campo id, que vai ser de autonumeração, tá certo? Vamos procurar esse tipo aqui, ó, date, numérico, ele não está aqui não, tá? Mas tudo bem. Vejam todos os tipos que temos, ó, temos data e hora, tá? Texto com tamanhos, geométrico e até agora eles tomaram cuidado de colocar os campos JSON. Então, o autonumerador, já estou dizendo para vocês, tá? Ele vai estar, né, definido aqui. Aqui, ó, atributos, né? Menare,
nulo, índice, tá? Então, ele vai ser primário, tá? E tem um campo aqui, ó. Vejam, os tons são muito claros, você quase não percebe, ó. Então, ele adiciona um índice para esse campo aqui, tá? Continuar, porque nós colocamos que ele é um campo primário, né? Se vocês quiserem ver o lado de lá, né, vocês podem minimizar a tela, ela está em 110%. Esse aí é o auto-index, né? É o numerador automático que vocês vão observar na hora que a gente alimentar os dados, tá certo? Então, aqui vai ter o que? O campo, o nome do contato, tá certo? Coloquem já assim, nós vamos ter várias tabelas com IDs. O IDs vocês deixam normal, mas nomes tentem associar à tabela, tá? Então, nome CT é nome do contato. Ou nome Conte. Conte é ruim porque parece que é contador, tá? Então, o nome do contato, né? Ele vai ser do tipo texto. Vamos deixar o default aqui, né? Não vamos lá embaixo para ver cada tipo de texto, se é medium text, se é text, tiny text, não sei o que mais, tá? Então vamos deixar texto. Não. Baixar seria se você já definisse o tamanho, tá certo? Vamos deixar aqui o tipo texto mesmo. Não precisa olhar mais nada na frente. Vamos colocar tamanho aqui. Gozar que tudo é campo nome, ele fica dando listas de nomes do computador. Tá certo? Nomes dos nossos exemplos e tal. Então, nome do contato, 50 caracteres. Tá certo? E-mail dele. E-mail. Vai ser também do tipo texto. E aí vai ser 100. E depois o celular. Poderíamos colocar, vamos colocar aqui, ó. CPF. Tá? Então, prestem atenção, nós colocamos sempre o primeiro número, não, a primeira letra, com maiúsculo, tá? E as letras importantes em maiúscula, dos pedaços do nome, por exemplo, nome CT, né? Então, CPF do CT, do contato, que nós podemos ter, assim como também e-mail CT, podemos ter e-mail de fornecedor, né? E-mail de cliente. Então, vamos qualificar esses nomes. ID não, tá? Não precisa. Então, CPF, 11 caracteres. Não vamos considerar aí os pontos e o traço. Isso vai ser feito com máscaras dentro do programa, tá? Os inputs já vão colocar esses caracteres. Isso não é para ser guardado no banco de dados. Apesar de que hoje nós temos banco de dados que cabe muita coisa de terabytes, né? Mas vamos deixar tratamento de máscara para programa, correto? Vamos fazer as coisas corretamente. Então, beleza. Procurem aqui. Ó, tem um elevador aqui. Ó. Tá. Procurem aqui um gravar, um guardar, um salvar. Tá? Então, beleza. Guardamos. Vê se não tem algum específico para cá. Não tem. Então, aqui é o guarda. Tá certo? Então, nos deu o esquema. Esquema, ó, veja a palavra aqui, ó. Deu o esquema dessa tabela e olha lá, ó, o autoincremente, ó. Ele indexa automaticamente esse campo id. E já está com a chavinha. E aqui em banco já está nova. Nós não demos nome à tabela. Tá certo? Então, vamos setar aqui em banco. Em nova, vamos ver se tem rename aqui. Não tem.
Então, podemos vir aqui, ó, clicar na tabela e ver se ele oferece, porque infelizmente não colocamos o nome da tabela, mas isso é bom. Vocês podem ver por aqui, ó, se existe algum lugar para dar novo nome na tabela, né? Vamos em estrutura, né? Ver se tem um rename também, né? Tá, contatos. E aqui tem nova, beleza. E já engoliu aqui o contato, está aqui bonitinho, ó. Tá certo? Já gravou. Mas vamos supor que vocês tivessem que renomear essa tabela, tá? Podemos ir em banco e verificar se existe aqui nesta tabela alguma opção para você dar um rename. Vamos ver em estrutura, né? Tem aqui adicionar, ó. Temos aqui, ó, renomear, tá certo? Mas aqui é para chave. Positivo? Então, não é muito bom renomear tabela, por isso que ele não deixa gravar a estrutura sem nome. Por quê? Porque você tem programas, né, e scripts, como PHP, ASP, JSP, seja Node.js, que podem estar se referindo a essa tabela. Por isso que nós não temos a opção rename. Então, respirem fundo, né, antes de de vocês darem um nome para uma tabela. Positivo? Então, aqui mesmo nós podemos alimentar o banco de dados, né? Podemos, né? Ou via SQL, né? Ou via aqui, ó, procurar, tá certo? Então, nós podemos aqui, ó, fazer edições, tá? Tem aqui operações resultantes de consulta, criar visualização. E temos aqui operações. Ó, veja, temos renomear a tabela aqui. Mas não aconselho ninguém a fazer isso. Tá certo? E aqui nós podemos também inserir registros. É um formulário super mal feito, tá? Aqui. Olha o tamanho de um campo texto, ele bota um quadrado. Pelo amor de Deus, né? E você pode fazer vários registros, ó. O form tá um debaixo do outro, ó. Form para um outro registro. Aí, ó. Continuar aqui. Essa parte, assim, eu considero que não foi muito bem pensada. A alimentação poderia ser na base de grade de planilha, né? Ou então um form por mês, por vez, com sombra no fundo e tal. Positivo? Então, nós vimos aí, né, desde a criação de um banco, né, até a criação de uma tabela, como que se faz as operações, né? Vamos inserir registro, para a gente ver como que fica, se o ID automático vai aparecer, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, um texto, o nome do contato, né? Então, vamos escrever aqui, ó, contato 1. Depois, e-mail desse contato é contato @server. O ruim é que não tem crítica, tá? .com.br. E colocando no CPF pronto. Dígito a gente põe 99, tá? Tá armazenado na forma de texto e tal. E damos o continuar. Então, ele nos deu aqui a frase SQL de insert, e vocês podem ter uma noção dos
separadores, tanto da sintaxe SQL quanto dos separadores utilizados. Olha, é muito aborrecido aqui, ó. Tá pondo a pliquinha ao contrário, acento agudo. Tá? Dentro dos programas nós vamos colocar apóstrofos. Tá? Então, para alimentar registro de banco de dados, nada melhor do que scripts, tá? De web. Então, vamos ver se ele já lista aqui, ó. Então, temos lá, select, from contatos, vejam bem o contato, é uma linha aqui, ó. Estão vendo? Para vários contatos vão aparecer várias linhas. Positivo? Então, é mais ou menos isso que nós pretendíamos mostrar aí para vocês em termos de servidor HTTP, né? Rodando uma linguagem de script qualquer, PHP, e alimentando bancos de dados, porque não tem graça utilizar a web se não envolve bancos de dados, grandes volumes de informação. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência, né? Esse é o final aqui da nossa aula 9.